Esta é a 7ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. Conversaremos agora sobre um engenheiro um pouco diferente, um engenheiro de pesca, né? E estão aqui para conversar com a gente o Washington Rocha Gervais, que é engenheiro de pesca pela Unesp, mestrando em aquicultura também na Unesp e é proprietário da Aquavale Engenharia e Consultoria. E o Eduardo Antônio Sanches, que é graduado em Engenharia de Pesca pela Universidade Estadual do Oeste Paulista, é isso? Né? Tem mestrado e doutorado em aquicultura pela Unesp. Atualmente é professor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Campus Experimental de Registro. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar a nossa conversa com uma situação inusitada, engraçada, diferente do trabalho do engenheiro de pesca. Bom, engenheiro de pesca, né? Qual que é a primeira imagem que vem na cabeça? O engenheiro de pesca, você está fazendo engenharia de pesca para aprender a pescar? Né? Essa é a pergunta que meus parentes e meus conhecidos faziam desde 2003, quando ingressei na Universidade de Engenharia de Pesca. Então, eu sempre respondo, né? Sim, também Sim. É para aprender a pescar. Né? Além de aprender a pescar da forma correta, no ambiente de água doce, ambiente marinho, saber quais são os estoques pesqueiros exploráveis, a forma de captura correta, o tamanho da malha, o tamanho mínimo e máximo de captura, né? A gente também tem outras coisas. Antes da engenharia de pesca, né, tem engenharia. Né? Então a gente acaba estudando muito a parte de matemática, física, química, a parte que dará base para o nosso planejamento futuro. Esse planejamento tanto da área de aquicultura como a área de ecologia aquática, a área de beneficiamento e processamento de pescado. Então a gente tem uma visão muito ampla, né? Não além só de pescar. O Washington também tem? Tem, sempre tem, né? Quando o assunto você fala aí para as pessoas que você faz engenharia de pesca, a primeira sensação é dar risada, né? E fazer essa pergunta aí, você está estudando para pescar. Mas comigo aconteceu uma situação que na época ainda eu estava fazendo faculdade, eu trabalhava, fazia faculdade integral, trabalhava. E eu trabalhava com vendas, eu era representante de uma determinada empresa. E por conta da carga horária do curso, eu não consegui ter uma frequência nos clientes. E um dia eu cheguei para visitar uma cliente que fazia muito tempo. Eu tinha um problema num departamento que eu tive que entrar para resolver. E quando eu entrei nesse departamento, eu encontrei a dona da empresa. E ela me reconheceu: ô Washington, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo aqui, eu te via com mais frequência. Eu falei: pois é, agora eu estou fazendo faculdade, está mais corrida, em período integral. Aí na hora que eu falei isso para ela, nossa, ela encheu minha bola. Ela falou: meu Deus, que bom, que ótimo, você é tão novo, trabalhando, estudando, você é exemplo, tem que continuar assim. Olha, a minha filha arrumou um namorado aí, e eu falei para ela, eu cobrei dela: ó, fala para esse namorado seu estudar. Mas ele chegou em casa falando para ela que ia fazer engenharia de pesca. Eu falei: pode acabar o namoro que isso aí não vai dar nada. E acontece muito isso aí. Eu falei: nossa, na hora eu pensei comigo, falei: não, nem vou falar para ela que eu faço engenharia de pesca, senão ela vai cortar eu aqui. Moral caiu. Não, já era, caía na hora ali. Então, você já começou a falar, mas vamos então caracterizar o trabalho desse profissional. O que é um engenheiro de pesca? Bom, o engenheiro de pesca hoje é um profissional, uma vivência muito ampla em vários segmentos, né? Então, são 4 grandes áreas que norteiam nossa profissão, que é a área de pesca em si, continental ou oceânica, a área de aquicultura, que é a área de produção de organismos aquáticos, a produção de peixes, a produção de camarões, a produção de moluscos, a produção de algas, a parte de ecologia aquática, que envolve tanto os aspectos que estudam o ambiente, né? Então a gente tem muito hoje problema ambiental e muito a questão de impacto ambiental da água. Então a gente na ecologia aquática tem esses estudos também das populações residentes aqui nos locais e também da parte de beneficiamento e processamento do pescado. Não adianta hoje a gente pescar um peixe ou a gente produzir um peixe ou produzir um camarão ou qualquer alimento que seja se a gente não beneficia esse pescado da forma correta. Então, o alimento tem que chegar com boa qualidade para o consumidor final, para o nosso prato de cada dia. Então, para isso, tem um processamento que ocorre.
né? Envolve desde a parte de gelo, o gelo que vai dentro das embarcações pesqueiras, a forma do abate do animal que vai para o frigorífico, a forma de processamento de filé, de nuggets, de qualquer outra coisa que envolva o pescado em si. Aproveitando, eu apresentei vocês, os dois fizeram engenharia de pesca, mas fazem pós em aquicultura. Fizeram pós ou fazem pós em engenharia de aquicultura. Isso. Qual é a diferença? Por que não tem o mesmo nome? São dois cursos diferentes, né? Então, tem engenharia de aquicultura e engenharia de pesca. Sei. A pesca é um pouco mais ampla que a aquicultura, e a aquicultura é um pouco mais específica, né? Tem disciplinas mais específicas que vão dar um perfil profissional da aquicultura para atuar somente em aquicultura, né? Então, no nosso caso, a pesca é um pouco mais ampla e, no nosso caso, né, o Washington está fazendo mestrado no mesmo local onde que eu fiz o mestrado, no Centro de Aquicultura do CAUNESP. E hoje, felizmente, eu estou cadastrado no Centro de Aquicultura do CAUNESP como professor orientador, né? Então, tem alunos de mestrado e alunos de doutorado. E foi onde eu realizei a minha pós-graduação, mestrado e doutorado, né? E a mestrado e doutorado em aquicultura focam em aspectos específicos da aquicultura, como se fosse assim, eu na minha graduação podia ter atuado em várias áreas, mas eu quis especializar na área de reprodução de peixes que está dentro da aquicultura. Então fui fazer mestrado nessa área de aquicultura, onde que a reprodução de peixes está inserida. Existe o curso de engenharia para aquicultura e existe o curso de engenharia de pesca. A aquicultura vai atuar única e exclusivamente na parte de aquicultura. Já a pesca acaba abordando as duas partes, a pesca e... A aquicultura seria, por exemplo, plantar uma fazenda de ostra. Isso. É isso? Ou criar camarão de água doce. Não sei se existe criar camarão de água salgada em água doce. Ah, que é? hoje está sendo muito realizado até aqui no estado de São Paulo. Sei. Então, é um aspecto muito interessante que envolve não somente a parte de criação, mas envolve logística, mercado, né? Envolve toda a parte de qualidade de água, aspectos fisiológicos do animal. Então, uma questão bem ampla. Então, a profissão ela acaba abordando tudo isso ao longo dos 5 anos do curso. E a engenharia de pesca ela vai cuidar da produção, né? Você já falou, mas industrial da pesca, né? De todos os processos, né? Vai envolver todos os processos, desde a parte de produção, processamento e a logística para direcionar para o cliente. Hoje, a pesca e a aquicultura está sofrendo um período aí de transição e tende isso a melhorar ainda cada vez mais. A gente observa que no passado as pessoas comiam o peixe inteiro, comercializava-se o peixe inteiro. Hoje já, devido à correria do dia a dia, não consome mais o peixe inteiro, numa escala como consumia antigamente, já é vendido o filé. Filé, aposta. Isso, para facilitar o modo de preparo na cozinha para o dia a dia. O mercado tende a exigir ainda mais que daqui para frente o peixe não será mais o produto. Ele vai ser apenas a matéria-prima, vai exigir alguma coisa subprocessado que facilite ainda mais o consumo, que aumente ali a margem de alcance entre crianças, adolescentes, que consiga abordar mais pessoas nisso aí. Hoje a gente vê nos supermercados, a venda tem o peixe, depende do supermercado, o peixe fresco, acho que é fresco, isso tem uma oferta de peixe congelado. Qual é a participação do engenheiro de pesca para aparecer esse produto no supermercado? O peixe congelado. Tanto o peixe oriundo da pesca quanto o peixe oriundo da aquicultura, né, para ele chegar num processamento de congelamento ou um processamento de resfriamento que vai chegar para o consumidor, né, necessariamente ele tem que passar por um período, né, quando a gente trabalha em aquicultura, um período que a gente chama de depuração, que ele acaba depurando. Então, todo aquele alimento que ele consumiu um período anterior acaba passando pelo trato gastrointestinal, né, e ele acaba sendo posteriormente resfriado ou tendo um processamento dentro da indústria para chegar congelado. Então, hoje o peixe congelado, a maioria dos peixes que nós observamos, eles apresentam já um pré-processamento, nem que seja a limpeza das vísceras, né? Então, dificilmente a gente encontra um peixe congelado hoje com vísceras, né, que pode ter alguma transferência de bactérias presentes nas vísceras para a carne. Tá? Então, é uma forma de beneficiamento, uma forma de processamento dessa carne, né, que aumente o tempo de vida de prateleira.
né, que ocorre, que é muito comum, às vezes, o peixe ficar na prateleira 2, 3 meses até a sua venda, ou até a sua comercialização. Tá? Então, essa é uma forma de processamento desse pescado. E o engenheiro de pesca também lida com embarcação? Lida com embarcação. Inclusive, existe uma etapa aí pós-graduação, né, que você pode fazer, é feito na Marinha, tem esse curso, ou é feito no Rio de Janeiro, ou é feito no Belém, que vai dar aptidão para o profissional estar atuando nessa embarcação, como responsável por embarcação de pesca, né? Seja ela em águas costeiras ou interiores. E dentro da questão de embarcações, temos também algumas disciplinas que trabalham não somente com porte de embarcação, mas também com máquinas e motores, por exemplo. É muito comum hoje embarcação elas serem todas automatizadas e todas mecanizadas, né? Por ter motorização para dar propulsão e também a parte de bombas para dar recalque nas redes e assim por diante. O que é recalque? Puxar. Ah, puxar. Né? Então a gente tem essa necessidade também de ter essa atuação, tanto que nós temos disciplinas voltadas para a pesca em si. Né? Técnicas de pesca, técnicas de captura, então é muito comum isso dentro da grade curricular do engenheiro de pesca também. O que seria isso? Tipo de rede, extensão de rede? Tipo de rede, extensão de rede, local de captura, malha de rede, né? A forma de pesca. Se é uma pesca de camarão, então tem que ter uma malha fina que vai fazer um arrasto de fundo para esse camarão não passar na malha e todo o camarão que estiver no fundo ele entrar na rede. E a forma de rede é diferente de uma rede, por exemplo, que é utilizada para a pesca de sardinha, que é uma pesca de cerco, né? Então, que utiliza materiais e mecanismos para identificar o cardume. Né? Então, a pesca ela é muito sonares, é isso? Sonares, radares. ecobatímetros, radares, tudo para estar realizando essa identificação. Então, isso é muito importante na parte de embarcações, na parte de pesca. No Brasil, me corrija se estiver enganado, a pesca ainda é artesanal. O barquinho que sai com uma pequena equipe, não, estou enganado. Não necessariamente. Conte. Temos a pesca artesanal, né, onde que tem uma representação muito grande em todo o litoral, principalmente o litoral, né, uma rede litoral tem muita pesca artesanal, assim como as águas interiores, né, também temos hoje muita pesca artesanal. E nós temos também algumas embarcações industriais, principalmente aqui no sudeste e sul do país, né, onde que temos essas pescas de grande escala, pesca de sardinha, pesca de bonito listrado, atum. Então tem essas embarcações já industriais, onde que já levam um aporte muito grande de gelo e o peixe, logo que é capturado, ele pode já entrar no aspecto no gelo e vir resfriado para o processamento nas indústrias, consequentemente. Então já temos isso no Brasil, sim. A própria comunidade, né, de pescadores, que antes era caracterizada por ser artesanal, hoje já detém de alguma tecnologia industriais para poder ser competitivo aí no mercado. E ele também, vocês já falaram disso, mas vamos repetir, ele também tem que seguir as normas e as leis. Quer dizer, tem a época do defeso que não pode pescar, não é? Sim. As leis servem para todos, né? Sei. Ou pelo menos deveriam servir, né? Mas ele também está atento para aplicar isso no lugar que ele trabalha. Sim. Tem, inclusive, no período de defeso, ele tem lá uma remuneração que ele recebe para ele não conseguir se manter, né? Como ele vive do recurso, para ele conseguir se manter e obrigatoriamente seguir a lei, né? Obedecer isso aí. E quem estuda o defeso, que é a reprodução, né? É o aquicultor. O engenheiro de aquicultura. Não necessariamente. Antes tinha trema, hoje não tem mais trema aquicultura, né? Sim. Caiu o trema nesse país. O engenheiro de pesca, ele é competente para estar trabalhando nesse segmento, assim como biólogo marinho e biólogos também, né? Na questão de identificação do período de reprodução desse peixe. Qual que é o período, qual que é o tamanho mínimo que ele vai reproduzir. Então, hoje o tamanho mínimo que a gente vê nas espécies, até mesmo na questão do defeso, o defeso está relacionado ao período de maturação e período de desova. Né? E o tamanho mínimo significa que uma determinada população é uma garantia que 50% dessa população reproduziu pelo menos uma vez na vida. Então, para não ter esses estoques pesqueiros, eles não ficarem sobreexplotados. Então, para não acabar a espécie, é isso? Isso. Por isso que essas medidas são importantes.
E às vezes tem muito pescador que não respeita essas medidas. E você sabe disso pelo tamanho do peixe, é isso? Pelo tamanho do peixe. Através de estudos de biologia reprodutiva, identificaram que essa espécie ela tem o tamanho de reprodução X, né? E esse tamanho, então 50% da população garante que já reproduziu pelo menos uma vez na vida para perpetuar a espécie. Interessante. E ele também atua quando se constrói uma eclusa ou uma hidrelétrica. Ele é chamado para pensar na questão dos peixes da região, ele é chamado o caminho que ele faz para a reprodução. Para atuar na biodiversidade, né? Para entender como que é o ambiente e desenvolver técnicas que a gente possa mitigar os impactos ali. O engenheiro de pesca atua assim, ativamente nessas áreas. Ele que vai indicar, inclusive, interferir na construção. Exatamente. Dizendo, tem que ter uma parte, eu lembro que eu assisti um vídeo que deixaram uma parte, os corredores, né? corredores, que ele possa fazer o caminho de reprodução dele. O período de Piracema sobe aí. É a palavra que eu queria lembrar, não lembrava. Hoje nós temos assim, a maioria das nossas espécies nativas, elas são peixes migradores ou de longas migrações. Tem peixes que migram 4, 7 mil quilômetros para estar realizando a reprodução. Né? E infelizmente as usinas elas têm um aspecto bom, que acaba tendo uma energia um pouco mais limpa, mas na parte de biologia das espécies é muito ruim, principalmente para essas espécies migradoras, né? Que o peixe acaba migrando o rio acima e ele tem um muro para enfrentar, né? Então a questão de maturação gonadal, ele não completa esse ciclo de maturação final e não desencadeia um processo de desenvolvimento hormonal para realizar a desova. Então ele acaba regredindo, a gente chama que ocorre uma regressão do ovário, né, para a próxima sessão reprodutiva. Então ele dá um gap, um pulo, né, nesse período reprodutivo. Então a questão de migração reprodutiva, por isso que as usinas hoje, né, muitas delas têm escadas de migração, canais de migração, tem algumas usinas que têm até elevadores, né, porque é onde o peixe chega e fica aglomerado na base das usinas. E aí que acontece até mesmo a proibição de pesca nessas áreas próximas, porque é uma covardia, né? Então, por isso que nós também temos essa habilitação de estar direcionando na questão desse comportamento das espécies e como que serão esses canais, como serão essas escadas. Então, hoje nós estamos regulamentados pelo CREA, né? Então nós temos regulamentação de atividades também numa ampla gama dentro dessa área. Quem é o contratante deste engenheiro? Quem é o profissional ou ele é autônomo sempre? Não. Às vezes ele pode trabalhar como autônomo, né? Ele vai ser contratado desde o produtor rural, ele vai ser contratado pelo um investidor, uma empresa de pequeno, de grande porte, que tem o interesse de investir na área de aquicultura, precisa de um projeto para habilitar aquela produção. Tem a parte que ele vai atuar na parte governamental, né? Que ele vai atuar nos órgãos públicos, mas de modo geral ele vai atuar em todas as esferas. Do pequeno produtor ao grande empresário precisa de um engenheiro de pesca para habilitar, acompanhar o sistema de produção, fazer todo o processo para fazer a coisa legal, né? A produção de modo legal e acompanhar aquela produção para que consiga dar resultados positivos. Quer dizer, os alunos que saem deste curso, né? Eles encontram o mercado, encontram um trabalho, um emprego? Eu costumo falar que a engenharia de pesca, assim como qualquer outra profissão, né, quem faz o profissional são os próprios alunos, né? Hoje, nós, felizmente, em registro, nós estamos com uma taxa de egressos que estão trabalhando na área ou estão estudando na área de 81%. Então, é um número bom assim para um curso teoricamente novo. Vou registrar que tem artigo nos jornais que a taxa avaliada pelo Conselho Regional de Engenharia de pessoas que se formaram e não trabalham na área é de 50% na engenharia. Quer dizer, é um índice altíssimo. É um índice muito bom. E isso, o profissional quem faz é o próprio aluno. Desde a graduação, ele tem que buscar alternativas para se especializar naquilo que ele pretende no futuro, né? Então, dentro da universidade, nós temos também várias ações. Não é somente você ficar na sala de aula, o professor dar as atividades, fornecer, né, o material para estar estudando. Dentro da universidade, nós temos a possibilidade de estar realizando projetos de iniciação científica,
né, a participação em projetos de extensão, em projetos de inovação, né, em startups. Então, isso acaba agregando muito os alunos, né, na questão do mercado em si profissional. O que ele vai ser no futuro? Um exemplo meu, eu na engenharia de pesca lá do oeste do Paraná, lá em Toledo, né, eu durante a minha graduação toda eu fiz iniciação científica. Eu procurei fazer iniciação científica na criação de peixes e a primeira vez que eu vi um peixe desovando, eu vi aqueles milhares, né, de larvas e alevinos oriundos de uma reprodução que eu acabei realizando, eu me apaixonei por essa área. Então eu fui me especializar nessa área, tanto que minha dissertação de mestrado, tese de doutorado, meu pós-doc na área foi reprodução de peixes, né? E hoje eu sou professor de reprodução de peixes, oriento alunos na reprodução de peixes também. Então a gente acaba se especializando. E assim como qualquer profissional, né, a gente tem que se especializar dentro da universidade e saber qual que é o caminho, o que a gente gosta de fazer. Né? A gente fala muito essa pergunta para o aluno, o que você gosta de fazer? Né? Que tem uma frase famosa que fala assim, faça o que você gosta e você não vai trabalhar nenhum dia na vida. Né? Vai ser um prazer estar realizando aquilo. Então hoje eu falo que eu sou um profissional muito feliz. E se fosse para prestar vestibular de novo, eu prestaria para engenharia de pesca. Vamos pegar por aí. Quando você foi fazer engenharia de pesca, por quê? Você já conhecia? Quando o curso chegou lá em registro... Você era de registro? Sou de registro. Quando o curso chegou, eu estava fazendo cursinho na Unesp e eu vi uma necessidade, como eu sempre trabalhei na área de vendas, eu atendi agropecuária, eu sentia sempre, conversava com agrônomo, que na época atuava na área de aquicultura, hoje ainda tem vários agrônomos que atuam, eles falaram, Washington, tem uma necessidade muito grande aqui, e eu sempre pensei na localidade ali, eu confesso que eu nunca pensei no macro, o Brasil não, eu pensava ali na minha região, e eu vi uma possibilidade para mim de trabalhar ali, falei assim, não, o curso contempla isso aí, eu acho que é por aí, esse caminho que eu vou seguir. E quando a gente entra dentro da universidade, por isso que é importante não apenas estar ali, como o professor Sanches acabou de mencionar, na sala de aula, fazendo os deveres do professor, mas também participar de projetos de pesquisa, de extensão, porque isso aí vai construindo o teu desejo, aquilo que você quer fazer. Você começa a se identificar. E desde o momento que eu comecei a trabalhar, tive uma época da minha graduação que eu trabalhei com pesca, não foi o que eu queria, não despertou o meu interesse, comecei a trabalhar na parte de aquicultura, gostei, e eu já vinha com aquela visão desde a época que eu estava na rua, como representante e tal, eu tenho uma dor aqui que eu preciso sanar, tem um mercado que eu posso trabalhar, eu resolvi criar uma empresa e trabalhar na área de engenharia e consultoria aquícola. A Aquavale, né? A Aquavale. Que é para aquicultura. Aquicultura. Hoje eu presto serviço, faço projetos em engenharia, todos na área voltada para a área de aquicultura. Você indica a ração, o tipo de peixe? Tudo. O tipo da instalação? Eu tenho um espaço aqui onde eu quero fazer um projeto, quero criar peixe, a gente vai fazer um projeto para a construção dos tanques, qual que é a espécie que é ideal para colocar, fazer o licenciamento ambiental, a ração que vai ser fornecida, após todo aquele processo ser feito, o projeto ser feito, precisa de um acompanhamento, né? Porque nem todas as pessoas que contratam às vezes têm um conhecimento na área e a gente está lá para fazer esse tipo de serviço. Quem é que procura esse curso? O aluno? É um aluno que cai na engenharia de pesca, já tem conhecimento? Como é que você caracterizaria? Temos várias situações. Tem um aluno que se prepara antes, ele lê o que é o curso de engenharia de pesca, ele vê o quadro das disciplinas, ele acaba se informando sobre o que é o profissional. Né? Assim como um aluno que está assistindo hoje essa matéria, né, e quer saber, quer se identificar o que faz o profissional. Tem um aluno que cai de gaiato, ele gosta de pescar, né, e cai na engenharia de pesca porque gosta de pescar, né? Pela paixão. Né, e não sabe que às vezes, né, tem engenharia e ele sempre vai mal em matemática, dentro de cálculo, física, na escola, ele não é das exatas e acaba caindo na parte de cálculo. Tem um aluno que gosta da parte de cálculo, quer fazer engenharia, e por ser uma universidade pública e não ter a necessidade de mensalidade, né, e ser o único curso no estado de São Paulo e o segundo no sudeste do país, né, então acaba procurando esse curso também pela comodidade de estar realizando esse curso, tá, e aprendendo e querendo trabalhar nessa área no futuro. Um exemplo meu, eu gostava de pescar, vivia no rio pescando,
né? Ia nos açudes, meus tios lá, nas propriedades lá no Paraná, no interior do Paraná, e gostava de pescar o peixinho. Mas eu era bom em matemática, era bom em física, né, em química. Eu falei, rapaz, eu quero fazer engenharia. Tem engenharia de pesca, é na mesma cidade que meus pais moram, ó, caiu como uma luva. Então, mas o aluno que frequenta, você morava em Registro, são alunos da região ou já traz gente, por ser Unesp, faculdade pública, sim, já traz gente de cidade de São Paulo, por exemplo, ou de outros estados? Temos alunos de outros estados, alunos do estado de São Paulo também, em várias regiões do estado. Temos alunos do Vale do Ribeira, né? O Vale do Ribeira tem uma perspectiva muito boa na questão de pesca, por ter o rio Ribeira, ele é muito bom de roubá-lo. E né? Não está poluído? Não está poluído. Não? Não. Graças a Deus, né? E nós temos a questão do estuário de Canané, lá com a Mar Paulista, que ele é muito grande, ele é muito rico, ainda tem muito peixe. Temos também a possibilidade de ambiente marinho, então tem muita gente da região. A gente tem em torno de 50% dos nossos alunos são do Vale do Ribeira e 50% de fora. É uma coisa muito boa. E o laboratório é no próprio local de produção? O laboratório da universidade? Do curso, da universidade. Hoje a universidade está contando com uma parceria que foi feita, né, com a prefeitura da Ilha Comprida, que tem um laboratório lá de aquicultura marinha, que está sendo usado, mas está sendo construído hoje já no campus que está sendo construído lá. Já tem um laboratório de aquicultura, tem outros laboratórios na parte de química, de outras áreas competentes que tem estrutura lá. E aqueles que não têm também alguns laboratórios, a gente conta com parceria com a APTA, que é próximo. O que é essa? A APTA, né, que é uma agência do governo do estado que presta serviço na área de aquicultura também. Ah, tá. E o curso ele é muito prático, né? Nós temos muitas atividades práticas no curso. Por ele se tratar de uma engenharia que está dentro da área de agrárias, dentro da área de biológicas, o aluno ele tem que fazer algumas práticas e nós temos essas parcerias com pisciculturas da região. Temos também a questão de alguns laboratórios, onde a gente realiza coisas mais específicas. Tem esse laboratório de aquicultura marinha com convênio com a prefeitura, a qual eu estou coordenando no momento. A gente tem algumas atividades com bijupirá e robalo, que são espécies marinhas. Então a gente tem uma amplitude muito grande, uma área de atuação bem dinâmica. Eu agradeço a presença de vocês e até o próximo Desafio Profissão.